Vamos, neste momento, ouvir a pregação do Evangelho. O primeiro texto, na verdade, vamos ler o primeiro texto de Mateus, Mateus capítulo 6, verso 19 ao 21. Em seguida, vamos para a segunda aos Coríntios. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Vamos então agora para o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 4, e vamos ler do versículo 7 até o 18. Diz assim a palavra do Senhor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Até aqui, meus irmãos. Queridos irmãos do Senhor Jesus Cristo, por que nossa vida às vezes parece tão difícil? Há momentos que parecem até fáceis, na verdade. Nós sabemos disso. Mas há momentos também que são pesados. E que a impressão que temos é que não resistiremos, pois a dor é muito grande. Nós somos tão complexos que a dor pode nos atingir de todas as formas. Tanto fisicamente, quando atinge o nosso corpo, quanto sentimentalmente, quando atinge a nossa alma. E não podemos nunca dizer que uma dor é pior do que a outra. Nunca podemos falar isso. Ninguém gostaria de ter que escolher onde você quer sofrer, no seu corpo ou na sua alma. Ninguém gostaria de escolher. O que é sofrimento. E sabe o que é comum a todos nós? Quando a dor vem, parece que o tempo demora mais para passar. Não é? É como se o tempo ele desacelerasse, sabe? E nós conseguimos meio que notar segundo após segundo. É como se nossa mente ativasse esse relógio que observa segundo após segundo. Nós geralmente não prestamos atenção nos milésimos, nos segundos, não. Mas quando estamos sofrendo, a impressão que temos é que o tempo para. É uma experiência simples. Quanto tempo você aguentaria, não é? Sofrimento no corpo, de acender uma vela, de repente, colocar a sua mão acima da chama e ficar ali sustentando a sua mão. Quanto tempo? Eu acho que nós não aguentaríamos nem um minuto. Seria insuportável para nós. Então, aqueles poucos segundos, para nós parece, na verdade, horas e horas a fio. Porque, realmente, essa é a nossa experiência com relação à dor. Quando temos uma experiência prazerosa,
Parece que aquilo que é prazeroso passa rápido demais, não é? Rapidamente aquilo se acaba. Quando temos um dia muito alegre, com muitas coisas boas, com atividades que realmente nos motivam, rapidamente a noite chega. Mas quando aquele dia ele tem problemas diversos, parece que o dia não se acaba mais. A primeira experiência de trabalho, por exemplo, não é? Eu lembro a primeira vez que eu trabalhei no pesado em uma empresa, foi a minha primeira experiência de carteira assinada. E eu até então trabalhava em feira, ajudando meus pais, fazendo bicos, ajudando de mecânico, tudo que aparecia, né? Empacotador de mercado, o que aparecia quando eu era adolescente. Mas então eu fiz 18 anos e a primeira experiência de trabalho foi horrível, porque eu não estava preparado para aquilo, era um trabalho pesado, à noite, levando caixa a noite todinha, enchendo caminhões, não é? E, sinceramente, a impressão que eu tive no primeiro dia de trabalho é: onde é que foi o sol, hein? Onde é que tá esse infeliz que não volta mais? Porque parece que eu tô aqui uma semana, cara, e não para, sabe? O tempo não passa de jeito nenhum. Isso é só o começo. Mas temos essa experiência, meus irmãos. Quando nos acostumamos, que torna-se para nós mais fácil, então parece que a hora vai normal, né? Digamos assim. Poderíamos até perguntar: como, então, meus irmãos, passar pelas dores da vida sem desistir de tudo? Porque a nossa experiência com a dor é terrível. Nós não podemos negar isso. E sim, às vezes, dá vontade de desistir, de chutar o balde logo de uma vez. Chega, não é? Como resistir, então? Como perseverar se às vezes nos parece tão difícil e tão pesado? E até desistir parece muito mais fácil e até mais prazeroso. Certamente não é uma resposta fácil para nós. Mas podemos nos perguntar sobre como nossos irmãos no passado, eles suportaram tantas dores sem desistir e foram até o fim. Qual o segredo deles? O segredo é aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou aqui, não é? Ele sofreu mais do que todos. Um sofrimento horrível, horrível no seu corpo e na sua alma. E ele nos ensinou que depende muito de onde está o nosso coração. Isso é um ponto crucial. Assim, os apóstolos, que também tiveram uma vida de sofrimentos terríveis, aprenderam e também ensinaram para a igreja. E o que aprendemos para resistir e perseverar é que nosso coração deve estar nas coisas eternas. Esse é o segredo. Por isso eu começo com essa pergunta: onde está o teu coração? Nosso Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 6, 19 a 21, que nós acabamos de ler: não ajunteis tesouro na terra, não é? Mas ajuntai tesouro do céu. Foi o ensino dele aqui. O lugar onde está o nosso coração é o nosso destino. Você já parou para pensar sobre isso? O lugar onde está o nosso coração, onde o nosso coração está sendo investido, onde está o nosso tesouro, esse é o nosso destino. As palavras de Cristo aqui são simples, porém profundas e sérias, especialmente porque amamos essa vida. E sabemos que devemos amar, mas isso pode ser uma coisa confusa para nós, meus irmãos. Nós poderíamos pensar assim: de repente, como não amar o mundo? Como não amar o mundo, pastor? Como desprezar esse mundo? Tudo acontece aqui. Como rejeitar esse mundo, não é? Tudo acontece aqui. Aqui nós nascemos, aqui nós sonhamos, trabalhamos, casamos, amamos, envelhecemos e morremos. Tudo é aqui. Como não amar? São argumentos importantes e fortes, na verdade. Por outro lado, não é? A vida, ela realmente é maravilhosa, nós podemos assumir isso, é um dom de Deus, mas a vida não é apenas, meus irmãos, o palco, digamos assim, ou o ambiente de nossas conquistas. A vida é também um campo de batalha. Esse é o fato. E eu sei que, embora haja muitas coisas boas neste mundo, nem todos desfrutam daquilo que é melhor. Nem todos estão se alegrando e tendo esses prazeres no mundo. Mesmo assim, porque amam essa vida, eles guardam a esperança de que um dia terão. E isso meio que vai motivando as pessoas. Um dia tudo vai melhorar. Aqui.
Só tem um problema. O mundo, ele não é apenas esse palco de conquistas, pelo contrário, é a nossa maior arena de batalha. É um verdadeiro campo de guerra sangrento. Enquanto uns dão gargalhadas, outros amargam a dor da fome, da humilhação. E não somente isso. Especialmente para aqueles que amam ao Senhor, o mundo é um lugar hostil. Há ódio contra a igreja em cada lugar deste mundo. Acredite. Às vezes camuflado, às vezes explícito, mas sempre crescente. Cada vez mais crescente. Não é? Esse campo de guerra, muitas vezes, meus irmãos, nos traz dores. Nós somos feridos também aqui. Nós somos magoados. Há alguns que acabam nutrindo uma expectativa falsa do que é ser um cristão, imaginando, se eu sou se eu sou filho do dono do ouro e da prata, então obviamente eu serei livre de tudo que é mal, eu não passarei necessidade, eu não saberei o que é dificuldade, eu não sofrerei. Há pessoas que nutrem essas expectativas que são falsas, que são mentiras de falsos profetas, que procuram conquistar as pessoas não pelo evangelho, não por amor a Cristo, mas atacam os interesses da carne, somente isso. Eles tentam as pessoas, não chamam, eles tentam. Não é? Simplesmente isso. E na verdade, nesse mundo, nós vemos que a injustiça acontece. E podemos nos perguntar ainda, por que para a maioria das pessoas deste mundo, parece mais fácil? E para nós cristãos parece tão mais difícil, parece que o peso está maior. Isso não seria contraditório com o que Cristo fala em Mateus 11? Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Isso não parece uma coisa contraditória se nós recebemos de Cristo a promessa de que Ele vai tomar, Ele vai carregar o nosso jugo e nos dar o jugo dele que é suave e leve. Por que para nós parece às vezes tão mais pesado? Não é? É nessa hora que podemos cambalear por avistar uma vida bem mais fácil proposta pelos ímpios, pelos inimigos da cruz de Cristo. Como resistir então? Por que não sair da igreja de repente? Por que não abandonar tudo o que estamos aprendendo aqui e entregar a nossa vida, o nosso corpo ao pecado, como a maioria das pessoas fazem, e ser um mundano? Se eles parecem tão mais felizes do que nós, se eles parecem alcançar muito mais do que nós podemos, por que não fazer isso? É como se este mundo fosse deles, pertencesse a eles, e nós fôssemos apenas estrangeiros aqui. Mas é justamente essa a verdade. O que lemos na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11, é justamente isso. Amados, exorto-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. É disso que somos chamados na Bíblia, de forasteiros, de peregrinos. Então, esse mundo e suas paixões são vaidades. E essas vaidades pertencem àqueles que serão destruídos com este mundo. E diante disso, Cristo nos ensina onde deve estar o nosso coração, meus irmãos. Aqueles que têm um coração neste mundo, que veem este mundo como tesouro, como tudo, eles serão frustrados. Pois tudo o que tiverem conquistado aqui lhe será tirado. Basta lembrar do Salmo 37 e como nós somos incentivados pelo salmista a seguir o bem, a não ter inveja do homem violento, a saber que, embora haja injustiça neste mundo, Deus vai desarraigar o ímpio daqui. Ele arrancará o ímpio daqui. E quem herdará um mundo novo, aperfeiçoado, purificado, serão os santos, serão o povo de Deus. Será o povo de Deus. O mundo é um lugar inseguro para depositarmos nossas esperanças. E muitos aqui morrem sem ver justiça, sem ver sonhos realizados. O lugar certo onde deve estar o nosso coração é no céu, é em Cristo. É onde Ele habita, como Colossenses 3 nos ensina. Buscar as coisas do alto, onde Cristo habita, e não as coisas da terra. Pois lá
lá no alto, ninguém pode roubar o que é nosso, o que ele conquistou, o que ele mereceu para nós. Ninguém. Este é um grande desafio que temos, meus irmãos. É a vida na fé que nos está proposta. É andar confiando na promessa sem ter nada diante de nós. Nada. Apenas a promessa. E crer que, de alguma maneira, sem que nós muitas vezes consigamos entender, Deus cumprirá à risca tudo o que Ele prometeu. É isso que nos está proposto. Nossa vida parece mais difícil aqui, porque aqui não é o nosso verdadeiro lar. Esta é a razão. Se estamos nos sentindo confortáveis aqui, tem alguma coisa errada, porque aqui não é o nosso lar de verdade. Estamos de passagem neste mundo, meus irmãos. Deus ainda renovará este mundo para que possamos habitar em plena paz e alegria com Ele. Mas não é agora. Como, então, resistir? Por isso pergunto mais uma vez, onde está o seu coração? Aqui, no mundo? Esse mundo condenado? Aqui, no reino dos homens, não é que avança para o juízo? Um reino fadado à destruição, à vergonha? Ou no céu? Ou em Deus? Onde Deus habita? Se você está sofrendo sem saber administrar a sua dor, e está entregando o seu coração ao desespero, com medo, ansioso, com medo de amanhã, e até pensando em parar de uma vez, em sair da igreja, em desistir, porque não aguenta mais, talvez você não esteja contemplando pela fé o fim de tudo isso. Talvez você esteja olhando muito mais para a situação difícil, para a dor, para as coisas terrenas, do que para a fidelidade de Deus, do que para a promessa de Deus. Por isso, meus irmãos, ler as Escrituras, estudá-las, ouvir pregação fiel, meditar na palavra de Deus, não é simplesmente importante, é extremamente importante para nós. Eu diria mais, é vital para a nossa vida, para a vida da igreja. É uma questão de sobrevivência para nós. Sem a palavra de Deus, sem a comunhão dos santos, sem poder participar do sacramento, sem aproveitar todos os meios de graça que Deus nos dá, nós não somos bem nutridos. E nos sentiremos fracos nessa caminhada. Vamos perder de vista o nosso alvo, o nosso foco. Talvez precisemos olhar bem para o nosso alvo. Como o apóstolo Paulo, quando ele ensinou sobre tudo o que ele deixou para trás por causa de Cristo. Quando ele ensinou sobre o status que ele poderia, de repente, ter orgulho. Não é? Os prestígios dos homens, a admiração dos homens, sendo um fariseu, como ele cita em Filipenses, né? Capítulo 3, judeu de judeus, da tribo de Benjamim, quanto à lei zeloso, perseguidor da igreja, ou seja, um currículo impecável, alguém muito inteligente, um superdotado daquele período, mas ele fala, tudo isso eu deixei por Cristo. Tudo aquilo que para mim era motivo de orgulho, quando eu conheci a Cristo, isso virou um nada para mim. Ele chega a dizer que é refúgio, esterco, coisa que não presta, comparado com o conhecimento, com a excelência do conhecimento de Jesus Cristo. E ele diz, Filipenses 3, 12 a 14, ouçam com atenção, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para o alvo, né? Prossigo para aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, as coisas terrenas que nos dão uma falsa sensação de segurança. As vaidades do mundo, o que poderia nos tornar orgulhosos. Aquilo que as pessoas admiram, não é? Que é o status. Tudo isso eu deixo de lado.
existe um alvo na minha vida. É Cristo. Eu andarei para Ele. Eu continuarei andando em direção a Cristo. Eu vou prosseguir para aquele alvo. Porque foi para isso que Deus me chamou. Então nós precisamos, não é, realmente ajustar nossa mira. Lembrar das promessas de Deus. Pois saber o que nos aguarda lá no final é o que nos dá força. Saber. Às vezes nós nos esquecemos. Às vezes isso passa batido. Nós estamos passando por dificuldades e simplesmente esquecemos das promessas de Deus, do que Ele disse a nós. Mas lemos o que Paulo fala aqui, 2 Coríntios 4, 15 a 16, ele fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo chama nossas tribulações, independente do grau delas, de leves e momentâneas. Alguém poderia dizer: é fácil falar, difícil é você passar por elas. Paulo só podia estar louco por falar uma coisa como essa. Como assim? Isso é um absurdo. Tribulações que são leves e momentâneas? É verdade, meus irmãos. Nós não podemos negar que é difícil. Mas quem disse isso não filosofou, não é, em um lugar luxuoso e seguro. De jeito nenhum. Quem disse isso sabia muito bem o que era correr perigo, não é, de morte o tempo todo, por causa de Cristo. E os próprios destinatários dessa carta, não é, também sabiam muito bem. Os irmãos que receberam esta carta e outras cartas dos apóstolos também passaram por grandes tribulações. Eles sabiam muito bem o que era dor. Eles não imaginavam o que era dor, eles sabiam o que era dor. Sabiam muito bem, meus irmãos, o que era a frustração. Eles sabiam. Perdendo emprego porque eram cristãos, sendo acusados, perseguidos, presos, torturados e até muitas vezes mortos. E Paulo chamou essas tribulações de leves e momentâneas. Paulo não era louco. Estava apenas aplicando o ensino de Jesus Cristo. Não colocando o coração dele neste mundo. Era isso que ele estava fazendo. E é simples de entender. Se Paulo ou os demais cristãos daquele período entendessem que esta vida é tudo, então certamente não teriam razões para perseverar. De forma nenhuma eles manteriam firme a sua confissão se a vida se resumisse aqui e agora. Se tudo fosse isso. É como lemos em 1 Coríntios 15, verso 19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sem esperança, quanto ao futuro glorioso, meus irmãos, prometido por Deus, não temos nada. Não temos nada, absolutamente nada. A vida é como uma garrafa de coca gelada, a última. Você está aproveitando a cada gole. Coquinha gelada num calor como esse, mas uma hora acaba. E quando acabar? Como é que fica? Percebem? Nós não temos nada. Não somente isso. Temos razões para suportar a dor neste mundo. Cristo nunca nos enganou quanto ao preço de segui-lo. Nunca. Cristo nunca pregou aquilo que muitos líderes falsos pastores pregam hoje. Eles dizem: ora, vocês são o povo de Deus, nós somos a igreja, Ele nos protegerá de tudo. A dor não chegará até nós. Não. Se você está doente é porque você não tem fé. Não é? Se não deu alguma coisa certa na sua família, se, sei lá, seu casamento está ruim, seus filhos estão intrigados, estão dando problemas, se você não está no emprego que você gostaria, se você não tem uma conta bancária gigantesca, isso é falta de fé. Porque se você fosse crente de verdade, você teria tudo. Pois estamos ferrados, né? Vamos ser sinceros. Estamos acabados. A maioria dos crentes do mundo são pobres, que eu saiba.
Né? Alguns Deus tem dado abundância, não é, de bens materiais para servir a igreja. E é por isso que existem as obras missionárias, porque tem pessoas com condições que são fiéis a Deus que mantêm esses trabalhos. Estão fazendo bem, louvando a Deus com isso. Mas nem todos são assim, a maioria não é. E eles mentem. Cristo nunca fez isso com a gente. Nunca, nunca, nunca. Eles estão muito ao contrário dessa mensagem triunfalista. Ele disse em João 15, 18 ao 21, justamente essas palavras: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Ele nos deixou muito claro isso. Olha, me seguir tem um preço muito alto. Eu não estou pedindo para vocês dizimarem a vida de vocês, no sentido de dar um dízimo na vida de vocês. Eu não quero 10% da vida de vocês. Olha, domingo eu dou para o Senhor. Então, domingo é teu, Senhor. Vou para o culto. Mas de segunda até sábado, né, a vida vai ser uma balada. Vou fazer aquilo que minha carne deseja e só vou te dar o dízimo no domingo. Cristo não pediu um pedacinho da nossa vida, irmãos. Ele nos pediu tudo. Esse é o preço. Tomar a cruz todos os dias e levá-la até a nossa morte. Todos os dias. Ele nunca nos enganou com relação a isso. Então, qual é a motivação para suportarmos e enxergar as lutas dessa vida como sendo leves? Como entender que Paulo não era louco? Não é? Lemos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Um peso eterno de glória. É o que ele diz. Lemos algo parecido também em Romanos 8, 18, quando ele fala: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Essa sempre foi a esperança dos santos, meus irmãos. A esperança dos eleitos de Deus. Foi a esperança dos heróis da fé no passado, como lemos na carta aos Hebreus, por exemplo. Hebreus 11, versos 9 a 10, nós vemos assim: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E verso 13: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, quando é que temos força para suportar as dores dessa vida? Não atentando nós para as coisas que se veem. Se nós colocarmos o nosso coração nas coisas terrenas, não suportaremos. Mas se colocarmos nosso coração nas coisas eternas, nas celestiais, na promessa de Deus, então sim, dele teremos força para continuar. Foi isso que deu força, não é, a cada cristão no passado. Cada um deles. Não é? Deus os fortaleceu na fé e na esperança do Evangelho. Eles confiaram em que suas tribulações, suas dores, suas angústias eram pequenas em vista do reino eterno. Não é negar a dor. Nós não temos que negar a dor. Eu não tenho que ser como um louco dessas pessoas. Ah, e tem muito disso, viu? Tem muito disso. Não tem ideia da loucura que existe neste mundo. A pessoa doente, às vezes, não tem condições de se levantar, é paraplégica, e o líder que desafia a Deus, que tenta a Deus, dizendo: se eu não sou um Deus, você não vai levantar daí. Levanta agora que eu estou mandando em nome de Jesus Cristo. Cristo jamais vai dar palco para homens ficarem se gloriando. Eles colocam seus próprios palcos ali. E eles insistem
cenas ridículas de líderes assim, de pregadores falsos, levantando as pessoas que não podiam se levantar. Dizendo, vai agora, anda pela fé. E a pessoa lá, quase caindo. Não aconteceu nada. Eles não querem que as pessoas admitam. Ou seja, você tem que fazer uma confissão positiva. Basicamente, o que eles estão dizendo com isso é negue o que você está sentindo. Negue que há uma dor aí. Isso não é fé, irmão, isso é loucura. A fé é confiar em Deus, na palavra dele, Senhor. Seja feita a tua vontade. E não ficar dizendo que, porque eu estou falando, você vai ser curado. Não é assim que funciona. Isso não é fé. Confissão positiva, isso é uma heresia moderna. Nós não somos levados como cristãos a negar a dor. Se está doendo, não é? Temos que ir até Deus em oração. Senhor, meu coração está despedaçado, me ajuda, me salva. É isso que temos que fazer. Não negar que está doendo, porque sofremos. Sofremos. Eles confiaram, meus irmãos, que toda angústia que estavam passando neste mundo eram pequenas em comparação com o reino de Deus, com a promessa que Deus havia feito. Por isso eles viram de longe. Eles viram de longe, mas eles creram. Eles abraçaram pela fé a promessa de Deus. E confessaram que eram estrangeiros. Eles assumiram, creram, ora, estamos sofrendo agora, porque aqui não é o nosso lar. Não é neste mundo. Meus irmãos, que aprendamos com os apóstolos. Porque eles foram perseguidos. E aqueles que aprenderam deles, meus irmãos, primeiro século, segundo século, terceiro século da era cristã, foram tempos difíceis. Muito difíceis. Quantos cristãos não foram pendurados em estacas, tendo o corpo coberto de piche e incendiados, para servirem de tocha no jardim do terrível imperador Nero? Por que isso aconteceu? Você tem ideia do que é isso? E quantos não foram cobertos com peles de ovelhas, e em alguns casos até costuradas neles, e foram entregues a cães para serem mortos? Quantos não foram levados para os coliseus romanos, nas arenas, para serem mortos, não é? À vista do povo que se divertia com aquele show, com aquele espetáculo, e eram dilacerados por feras selvagens. Homens, mulheres, até grávidas, crianças, idosos, todos. E qual era o crime deles? Eles eram cristãos. Eles amavam a Cristo, era só isso. Estavam ali por causa do nome do Senhor. Eles tinham todas as razões humanas para desistir. Todas. Mas por que não desistiram? Porque Deus fortaleceu sua fé nas palavras, não é, dos apóstolos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Muito excelente. Ou seja, o coração daqueles cristãos não estava aqui, senão eles não resistiriam, mas estava nos céus, nas coisas eternas, como Deus havia prometido. Por isso pergunto mais uma vez, onde está o seu coração? Essa pergunta é fundamental para nós, meus irmãos. Onde está o nosso coração? Aqui, em planos terrenos, em nossos projetos pessoais? O que estamos buscando neste mundo? Porque isso fará muita diferença em nossa vida, na maneira como vamos viver a vida cristã. Muita diferença. Se cheia de alegria triunfante em Cristo, mesmo diante das tribulações, ou cabisbaixos, derrotados, como se não tivesse um Deus misericordioso sobre nós. Como viveremos nossa vida cristã? E precisamos ser bem realistas, meus irmãos. Por que nós não devemos colocar nosso coração aqui? Eu tenho que dizer para os irmãos, nem todos neste mundo verão justiça. Nem todos neste mundo, meus irmãos, terão um final feliz. Nem todos
vão ser cuidados pelo Estado? Quantos não são roubados? E o Estado não, ou não quer, ou não pode, e simplesmente não faz. Quanta maldade acontece aqui, e fica por isso mesmo. Aqui neste mundo, nem todos alcançarão a cura de sua doença. Nem todos terão dinheiro para resolver o seu problema no médico. A realidade é essa, estamos num mundo onde mães choram vendo seus filhos morrer, onde cônjuges choram sendo separados dos seus amados. É assim. Como então vamos colocar nosso coração em um mundo tão instável, tão difícil, que tem tantas angústias? Exatamente por isso que precisamos tirar nossos olhos deste mundo, porque verdadeiramente aqui não tem nada duradouro para nós, nada. Devemos dar ouvidos à palavra de Cristo. E o que ele nos ensina? Atente para as coisas eternas, junte tesouro no céu. Em nossas lutas presentes, não é? Nós temos muitos desafios. E olhar para esta vida e esperar tudo dela, ou olhar para o céu e somente em Deus esperarmos. O que iremos fazer? Onde está o nosso coração? Nem tudo será resolvido aqui. Alguns têm tanta confiança, não é, nessa vida, que dizem: aqui se faz e aqui se paga. Eu entendo que isso é verdade, mas talvez seja uma interpretação mal feita da lei da semeadura, que é verdade. Nós colhemos o que plantamos. Mas será que sempre colhemos o que plantamos aqui? Será que sempre colhemos o que plantamos aqui? Será que não há pessoas que se safam daquilo que merecem neste mundo? Porque eu sei que existem. Quantos poderosos não subornam juízes? Nós sabemos muito bem que neste mundo corrupto, aqueles que têm dinheiro compram os juízes, compram a lei, subornam. Mas os pobres não. Isso não pode ser negado. Ou seja, aquele que tem dinheiro provoca, não é, a morte de muitas pessoas. E ele passa a vida inteira na regalia, ganhando muito dinheiro, sendo aclamado pelo povo. Ninguém para pensar nisso, né? Quando um político ele monta um esquema de corrupção e rouba a nação, ninguém para pensar nisso. De que o dinheiro que foi roubado não foi para os hospitais. De que ali não tinha remédio, não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha nada. E pessoas morreram ali, agonizando até o último suspiro. Porque não tinha dinheiro para cuidar dessas pessoas. Que deram dinheiro para o governo, que foram roubados com impostos altíssimos. E os políticos, muitos deles, morrem de velhos. Constroem impérios. Garantem gerações 3 à frente, só com o dinheiro que eles alcançaram agora. Isso parece justo para os irmãos? Porque para mim não parece, não. E não parece que eles estão colhendo agora o que eles merecem colher. O que eles plantaram. Eles plantaram mentira, corrupção. E como é que eles estão colhendo tantas coisas boas? Nesse mundo é assim, meus irmãos. Percebem por que não dá para poder realmente colocar nosso coração neste mundo? Porque aqui, infelizmente, a injustiça acontece. E os homens não vão tomar providências. Os homens não estão lutando para salvar os próprios homens. Nós não podemos jamais olhar para o mundo, para as pessoas, para líderes do povo e imaginar eles nos amam. Eles querem o nosso bem, conversa fiada, eles querem poder. Às vezes isso nos beneficia, às vezes não. Mas o foco deles é poder, é domínio. É simplesmente isso. Eles podem colocar seus filhos nas melhores escolas, pagando 10 mil reais por mês. Nós temos a escola pública, que é uma maravilha, não é verdade? Não, é um jeito. Não é uma maravilha, é o jeito. É o jeito. Né? Eles podem ir para, não é, o Albert Einstein, para o Sírio-Libanês. E se não tiver aqui, manda para outro país. Nós temos o SUS. E não reclame, porque é de pirona e soro, se quiser. É assim que funciona. Isso parece justo, porque para mim não parece justo, não. E esses têm folgado com regalias
no sangue e no suor do povo. Esse mundo é assim. Eu não devo, então, olhar para esse mundo esperando alguma coisa dele, porque ele não tem nada para mim. Se nós começarmos a olhar para o mundo, vamos achar tanta motivação para o desânimo, tantas razões para desistirmos de tudo, porque realmente esse mundo é corrupto. Enquanto sofremos, devemos nos focar nas coisas eternas, nas coisas do alto. Devemos pensar sobre o futuro glorioso que nos aguarda. É isso que nos motiva, é isso que nos mantém. E qual é o futuro glorioso que está reservado para nós? Novo céu e nova terra. Não a mesma terra com corrupção, com mentira. Não, novo céu e nova terra, onde Deus é tudo em todos, onde Ele é o Rei absoluto. É isso que nós aguardamos. Onde reinaremos com Cristo. Não seremos escravos, mas reinaremos com o Senhor. Onde não seremos a escória deste mundo, nem desprezados, não é? E pequenos deste mundo, mas filhos do Altíssimo. É isso que nós aguardamos. É isso que motiva a igreja a continuar andando nesse deserto escaldante, dia após dia, esperando aquele dia, quando o Senhor voltar e nos aperfeiçoar para servirmos a Deus com toda a alegria de nosso coração, sem nenhum problema mais. Alegria tamanha que não dá para imaginar. É por esse reino divino, meus irmãos, que aguardamos. E é neste reino divino que seremos quem fomos criados para ser. E cumpriremos o nosso propósito com alegria. As nossas dores, agora, estão nos produzindo um peso de glória para aquele dia. Então, se é isso que as dores produzem em nós, deixa doer. Nós temos que saber como sofrer. Saber como vencer, todo mundo sabe. Todo mundo comemora quando está tudo bem. Nós temos que aprender a sofrer também. Como sofrer de uma maneira que glorifica a Deus. Sabendo o propósito do sofrimento. Que é nos preparar, nos purificar, produzir em nós um peso de glória para aquele grande dia. Então deixa doer. Se essas dores, que Paulo chama de leves e momentâneas, essas tribulações, nos assemelham mais ao nosso Senhor Jesus Cristo, então devemos orar: Senhor, faça a tua vontade. Se este é o momento, meus irmãos, de nossa humilhação, tal como foi também a humilhação de nosso Senhor, que assim seja para nós. Se o que vem após as dores é algo tão maravilhoso assim, então deixa doer. Que o Senhor nos dê força para isso, para entendermos o propósito de cada lágrima que derramamos nesse mundo. Cada um. Do nosso suor, do nosso sangue derramado muitas vezes. Atentemos para as coisas espirituais, para a doce promessa e segura promessa de Deus em Cristo. Para termos a paz que excede todo o entendimento agora. Porque o mundo cada vez mais se fechará para nós. Cada vez mais ficará hostil para a igreja, perigoso. Nós não podemos, meus irmãos, nos prender aqui, nos arraigar aqui. Nossa alegria deve estar em Cristo somente, nossa esperança deve estar nele, em aguardá-lo. Ele é a nossa porção e nossa herança para sempre. Esta é a razão. Hoje podemos ver a bondade do Senhor, porque Ele nos chama, nos ensina, nos consola, nos traz clareza sobre isso, para que venhamos entender até mesmo como devemos encarar as dores de nossa vida, como cristãos. Nada deve ser desperdiçado, nada. Mas tudo deve ser feito para a glória de Deus. Se é o nosso momento de humilhação e de sofrimento, vamos então encarar isso, para a glória de nosso Senhor. Estamos nos aproximando, não é, da Santa Ceia. E na ceia, nós somos ensinados justamente a focar nas coisas eternas. Porque embora vejamos os sinais de pão e vinho, meus irmãos, nós somos chamados, nós somos ensinados a não nos focar naquilo que estamos vendo aqui, mas nas bênçãos espirituais que Cristo nos confere ao participarmos da ceia. Ou seja, na bênção que é invisível, que Ele opera internamente em nós. Pois Ele é o pão vivo que desceu do céu e Ele nos alimenta nesse deserto da vida. E essa é a esperança que temos. Vamos concluir então o sermão tendo um pequeno vislumbre do que está nos esperando. Que Deus em Cristo nos ajude a confiar
não é? Que um dia, pela fé, estaremos nesse reino bendito. Eu vou ler no final, agora no final, Apocalipse 22, verso 1 a 7. Verso 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e nem necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Não junte tesouro na terra, mas nos céus. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aquele que sofreu as maiores dores nos consola com essas palavras. Confiemos na promessa do Senhor. Amém?